Olá, pessoal do canal Estudantes. Ação. O tema que vocês escolheram é de extrema importância e exige coragem. A Segunda Guerra Mundial, mas vista pelos ângulos mais sombrios e muitas vezes silenciados da história. Segunda Guerra Mundial, os arquivos chocantes e ocultos. Vocês conhecem a história da Segunda Guerra Mundial. Conhecem as datas, os líderes, as grandes batalhas. Mas debaixo dos escombros da história oficial jazem verdades que a história muitas vezes escolheu esquecer. Verdades tão cruéis, tão chocantes, que desafiam a nossa compreensão sobre a maldade humana. Neste vídeo, não falaremos sobre Pearl Harbor ou o Dia D. Vamos mergulhar nos arquivos ocultos, em momentos reais, inéditos e com fotos que provam que a barbárie foi além de qualquer campo de batalha. Preparem-se, estudantes, é hora da ação. O horror biológico do Japão. Quando falamos em crimes de guerra, o foco mundial recai justamente sobre a Alemanha nazista. Mas o eixo tinha outro vértice de terror, no Extremo Oriente. O Império Japonês. E no coração da Manchúria havia uma instalação secreta, um nome que ecoa o inferno, a Unidade 731. Não era um campo de concentração comum, era um laboratório de guerra biológica e química, chefiado pelo general Shiro Ishii. Seus pacientes, chamados de Maruta, termo japonês para tora de madeira, eram prisioneiros de guerra chineses, coreanos e soviéticos. O fato oculto. Os crimes cometidos aqui fariam os piores pesadelos parecerem brandos. Estamos falando de vivissecção em seres humanos vivos, sem anestesia, apenas para estudar o efeito da doença. Mulheres grávidas eram infectadas com sífilis. Pessoas tinham os membros congelados e depois descongelados para estudar a gangrena e a cura. Outras eram propositalmente infectadas com antraz, cólera e febre tifoide, apenas para que os cientistas pudessem observar a progressão da doença. Milhares morreram sob esta tortura científica. A inédita e chocante verdade. O que é mais chocante é o pós-guerra. Em vez de serem levados a julgamento por crimes contra a humanidade, o general Ishii e seus principais cientistas receberam imunidade total dos Estados Unidos em troca dos dados de suas pesquisas. O conhecimento biológico adquirido através do terror foi considerado valioso demais para ser descartado. Os crimes foram acobertados, o horror trocado por ciência. Muitos dos responsáveis voltaram a ter carreiras respeitadas no Japão. Arquivo chocante. 2. O massacre de Katyn, o terror secreto de Stalin. A narrativa da Segunda Guerra Mundial costuma colocar a União Soviética como heroína aliada. E, de fato, o Exército Vermelho lutou heroicamente contra os nazistas. Mas não podemos esquecer que, no início, Stalin era parceiro de Hitler no pacto Molotov-Ribbentrop, e ele tinha seus próprios crimes de guerra a esconder. Em 1940, o Exército Vermelho capturou cerca de 22 mil oficiais militares e intelectuais poloneses. Oficiais que representavam a elite educacional e militar da Polônia. Eles foram levados para vários campos, incluindo a floresta de Katyn, perto de Smolensk. O fato oculto. Por ordem direta de Stalin e do Politburo soviético, a NKVD, a polícia secreta de Stalin, executou esses 22 mil poloneses. A NKVD os levava em grupos, colocava-os em valas e os matava com um tiro na nuca, muitas vezes usando pistolas alemãs, para que a culpa pudesse ser atribuída aos nazistas, se necessário. A inédita e chocante verdade. Quando os nazistas descobriram as valas comuns em 1943, eles usaram isso como propaganda anti-soviética. O chocante não é apenas o crime em si, mas a gigantesca e bem-sucedida campanha de desinformação de décadas. A União Soviética negou veementemente a responsabilidade por 50 anos, culpando os nazistas. Potências ocidentais, receosas de perturbar a aliança contra o nazismo,
e posteriormente a Guerra Fria, muitas vezes ficaram em silêncio ou aceitaram o falso relato soviético. O mundo só soube a verdade oficial em 1990, quando o governo russo finalmente admitiu que o massacre foi obra da NKVD de Stalin. O trauma para a identidade polonesa e o acobertamento internacional tornam Katyn um dos crimes de guerra mais friamente calculados e politicamente manipulados da história. Arquivo chocante. 3. Ação T4. O Holocausto Oculto da Alemanha. Antes dos fornos de Auschwitz funcionarem em plena capacidade para exterminar judeus e outros grupos, a máquina de morte nazista foi aprimorada em um programa secreto. A Ação T4. Este é o Holocausto Oculto, o laboratório de ideias que pavimentou o caminho para o extermínio em massa. A Ação T4 era um programa de eutanásia forçada, destinado a eliminar aqueles que o regime considerava vida indigna de ser vivida. Lebensunwertes Leben. Pessoas com deficiências físicas e mentais, pacientes psiquiátricos idosos, com doenças crônicas e crianças com malformações. Eles eram considerados um fardo genético e econômico para o Reich. O fato oculto. Estima-se que mais de 300 mil pessoas foram mortas no âmbito da Ação T4, principalmente em hospitais e instituições especializadas. O método utilizado? Gás. Esses hospitais, como Hadamar e Grafeneck, foram os primeiros lugares onde o gás letal foi usado de forma sistemática para assassinato em massa. A inédita e chocante verdade. O pessoal que executou a Ação T4, os médicos, enfermeiros, administradores e, crucialmente, os técnicos responsáveis pela operação das câmaras de gás, tornou-se o quadro de funcionários fundamental para a operação dos campos de extermínio posteriores, como Treblinka e Sobibor. A Ação T4 serviu como um terrível ensaio geral. Ela testou as técnicas, aperfeiçoou a logística de transporte, desenvolveu as câmaras de gás e, mais perturbadoramente, desumanizou uma equipe de assassinos de colarinho branco. O Holocausto não começou de repente. Começou matando os mais vulneráveis da própria sociedade alemã, em segredo, dentro das paredes de hospitais. E a expertise que eles desenvolveram foi, então, exportada para toda a Europa ocupada. Conclusão. A história é feita de quem a conta, mas é nosso dever, como estudantes em ação, procurar os arquivos que foram escondidos, os nomes que foram silenciados e as fotos que foram censuradas. A unidade 731 nos mostra o preço da ciência sem moral. Katyn, o cinismo político por trás da aliança. E a Ação T4, a terrível lógica de que o genocídio começa eliminando os considerados desnecessários na nossa própria casa. O mundo precisa dessas verdades. Compartilhe este vídeo, ative o sino, se inscreva aqui no canal Estudantes, Ação e continue a exigir a história real. Até a próxima.